desse jogo de hoje e se você acha que o Paquetá vai se titular e quem sairia para a entrada dele nesse Flamengo, Mauro César Pereira. Bem, aí sairia o Carrascal ou ele poderia tirar o Pedro, né? Se ele quisesse encher o time de meio-campistas, deixar o Arrascaeta um pouco mais à frente para reter a bola, não acredito que ele faça isso. Se fosse Felipe Luiz, seria possível, tal Plata, uma outra mudança. Ele acho que vai manter Pedro Arrascaeta, vai jogar mais fechado, tentar jogar saindo aí em velocidade, em transição, que não é muito perfil do time, não sei se vai funcionar. Acho que o mais adequado seria um time para ficar mais com a bola e cadenciar mais o jogo. Não creio que faça isso. E o Paquetá não sei se vai jogar, depende da condição dele. Não sei qual a condição dele para 90 minutos, se ele está pronto para 60 minutos. O planejamento do técnico tem que envolver os jogos do final de semana. Ele não pode se desconectar do jogo com o Mirassol, que é fora de casa, é domingo. Ele tem que pensar num combo, esse jogo, domingo e quarta. Tudo é importante. Como é que ele usa esse jogador? Eu uso agora que se dane domingo. Não, ele tem que pensar num todo. Eu vejo dessa maneira. Ele é pago para isso, é planejar uma semana de trabalho. E as duas competições são importantes, até porque se ele for eliminado da Copa Libertadores, ele vai ter que lutar pelo título brasileiro. Ele não pode jogar para escanteio o jogo do fim de semana, não tem essa condição, né? Então, depende muito da condição do atleta, de como ele está, enfim. E sobre Gerson e Leonardo Jardim, acho isso pouco relevante. Leonardo Jardim não joga, não entra em campo, vai ficar xingando, ei, Jardim, vai tomar caju. Beleza, legal. Jardim, você é careca. Tá bom, beleza. E daí? Ele vai ouvir e vai trabalhar. Pior pode ser pro Gerson, porque o Gerson joga, tá em campo semana que vem, pega a bola, é vaiado. E o Gerson tinha uma identificação com o Flamengo. O Jardim passou meses no Cruzeiro, não tem essa identificação, nem a torcida tem com ele, foi campeão de nada lá. Saber mais uma coisa de incômodo porque ele saiu, não pretendia trabalhar naquele momento aqui no Brasil e acabou depois mudando de ideia. Né? O caso do Gerson é diferente. Eu não acho que a torcida do Flamengo tem raiva porque ele foi pro Cruzeiro. A torcida do Flamengo tem bronca dele porque ele saiu do Flamengo vendido, depois saiu novamente, pediu para voltar, o clube o contratou, aí o pai começou a pressionar, o Flamengo deu um contrato novo e aí depois queria ir para a Rússia. Quer dizer, nunca está bom, nunca está satisfeito, o tempo todo quer... o pai vai para podcast, faz podcast sozinho, fala sozinho lá, fala com os outros, em tom crítico com relação ao clube. Isso que incomodou. E quando o pai faz isso e o jogador permite, claro que o jogador também acaba sendo alvo de crítica. Mas são situações diferentes, eu acho. Acho que bem diferentes. A relação do Gerson com o Flamengo, falava que eu sou rubro-negro, quero jogar no Flamengo, aquela coisa. O Jardim não, o Jardim é um técnico que foi contratado, trabalhou menos de uma temporada, depois foi embora. Então eu não vejo muito, não acho que isso é muito importante, não. Mas xingar. Se um técnico experiente como ele se abalar porque tem torcida xingando, não pode trabalhar no futebol. E o Gerson é a mesma coisa. Vai ter que estar preparado semana que vem, até porque já passou por esse batismo no jogo passado. Mauro, eu acho só do Jardim, né, que você falou, do Gerson, o do Jardim eu acho que a bronca foi que ele falou de problema pessoal, né, aí saiu sem a rescisão contratual, sem pagar, e foi pro Flamengo. Acho que a bronca é essa. Eu acho que nem saiu do Cruzeiro, foi pro Flamengo. É que ele alegou problema pessoal, o Cruzeiro não cobrou os valores de rescisão contratual, não. É para resolver problemas, tudo bem. E aí ele fechou com o Flamengo. Então, por isso que eu acho que é uma bronca acima do normal. Eu acho que não é só uma bronca de um ex-treinador. Me lembra muito o Vitor Pereira. É mais do dono do que do torcedor, né? O torcedor tá com raiva, né? Por isso, não sai do bolso dele. O torcedor fica na bronca porque o cara não ficou lá. Ele apareceu em outro clube. Quem fica na bronca com isso é o dono. O dono pode falar, fiz um acordo aqui, falou tal coisa e foi para outro clube. Né? O dono do Cruzeiro acho que tem motivo, a torcida acho que não. Então você vai vaiar o cara para tentar deixar ele nervoso. Agora, se ele ficar nervoso porque tem torcida xingando, não pode treinar o time de futebol, gente. Né? Meu Deus, pô. Claro, a torcida vai fazer o papel dela. A mesma coisa do Gerson. Semana que vem, vai entrar no Maracanã. Vão mandar ele tomar caju. Ele tem que estar tranquilo e fazer o jogo dele. Tem que abstrair aquilo ali. Se ele não tiver essa capacidade, então tem alguma coisa errada. Que é óbvio que isso ia acontecer, né? Evidente que isso ia acontecer quando ele sai da maneira que saiu, porque forçou-se uma saída. Sempre lembrando, o Flamengo pagou 15 milhões de euros ao Olympique de Marseille para trazer ele de volta. Porque ele quis voltar. A mesma coisa com o Paquetá, que o Flamengo fez um esforço danado, amanhã quer ir embora. Aí amanhã aparece uma proposta, sei lá, do futebol saudita, e o Paquetá começa a forçar para ir embora.
Aí amanhã ele aparece um outro time do Brasil. Esse que a torcida fala o quê? Pô, tu encheu o saco, queria voltar, o clube fez um esforço para te contratar, depois já quer ir embora. Seria a mesma coisa. Né? São situações diferentes, acho que isso é menos importante. Acho que isso aí passa, entendeu? Acho que o mais importante é o jogo. E seria mais fácil imaginar o Flamengo do Felipe Luiz do que o Flamengo do Leonardo Jardim. Né? Até porque eu não sei se ele vai seguir com o plano dele de jogo anterior à parada que houve agora de 11 dias entre o jogo do Inter e o jogo do Vitória, ou se ele vai, talvez até cedendo a anseios de parte do elenco, mudar um pouco a forma de montar a equipe. Repito, acho que para um jogo como esse, para quem joga fora e tem o elenco que o Flamengo tem, eu acho que é um time para ficar com a bola e tirar ao máximo a velocidade do jogo. Quanto menos trocação, melhor para o visitante nesse jogo aí. Quanto mais trocação, pode ser melhor para o Cruzeiro, pela característica dos times. Tem Jorginho, Pulgar, Paquetá, Rascaeta. Você tem jogadores aí, Carrascal, que sabem ficar com a bola, que sabem trabalhar com a bola. Se você reúne aí 4, 5 jogadores que têm essa qualidade, você retém a bola, troca passe, se aproxime, tudo, tira aquela correria do jogo, que geralmente interessará o quê? O Cruzeiro, que vai atacar, vai agredir, vai finalizar muito, vai pressionar a saída de bola, vai tentar usar o ambiente a seu favor. E para o ambiente pegar fogo, depende muito do quê? Do time ser agressivo. O inverso deve acontecer na semana seguinte, especialmente se o Flamengo tiver que vencer a qualquer custo. Enfim, como o Cruzeiro vai se colocar nessa condição, embora esteja 0-0. Eu estou em casa, eu tenho que vencer. Então, o comportamento vai ser pautado também pelo ambiente e pela necessidade de cada time. E eu acho que é um dos únicos confrontos do futebol sul-americano que não dá para dizer, né, Bruno, que o Flamengo é favorito. Eu acho que é muito igual esse Flamengo e Cruzeiro. Sim, acho que é igual, sim. É um jogo bem equilibrado. O time do Cruzeiro é bom time. Que, claro, no campeonato mais longo é mais difícil ele acompanhar. No passado acompanhou até certo momento Cruzeiro e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, mas de fato não acho que o Cruzeiro se colocou para valer na luta pelo título do Brasileiro do ano passado. Né? Mas numa Copa, num torneio de mata-mata, ele pode perfeitamente ganhar do Flamengo, ganhar do Palmeiras. O mata-mata equilibra as coisas. Já falei várias vezes, para mim a maior diferença do Flamengo e do Palmeiras para os outros é ter mais opções, ter mais elenco e também passar por menos, aí não digo nem do Cruzeiro, serve para o Corinthians, que a gente estava falando agora há pouco, serve para o São Paulo, para o Santos, para vários outros times. Tem menos turbulências, né? Então o jogador trabalhar num ambiente mais tranquilo, no Flamengo, no Palmeiras, eles recebem em dia, no Cruzeiro até onde se sabe também, até eles também recebem em dia. Isso faz diferença, ter um ambiente mais tranquilo, mas em relação ao Cruzeiro, né, falando de Flamengo e Palmeiras em relação ao Cruzeiro, o elenco que acaba fazendo a diferença nos pontos corridos. No jogo direto, 11 contra 11, é equilibrado. Pode até achar o Flamengo um pouco melhor, o Cruzeiro um pouquinho igual, enfim, mas é equilibrado. O Cruzeiro pode perfeitamente ganhar do Flamengo. É um duelo entre equipes que oscilam, como outras também, como todo mundo oscila aqui. O Flamengo, depois da Copa, teve um empate com o Inter, teve um empate com o São Paulo, atuações que foram criticadas. Cruzeiro voltou bem, mas teve uma derrota em casa para o Botafogo. Então, todo mundo tem os seus altos e baixos por várias circunstâncias, pelo nível dos times, pelo calendário, que é jogo atrás de jogo. Não tem como você jogar muito bem todos os jogos, mas hoje é jogo decisivo, jogo importante. E para o Cruzeiro ter uma chance real de passar, ele tem que ganhar no Mineirão. Tem que levar para o Maracanã pelo menos uma vantagem, mesmo que pequena. Eu também acredito que é um jogo em que o Flamengo, até pela maneira como o Leonardo Jardim tem jogado com o Flamengo, que ele vai esperar, marcar um pouco mais atrás, jogar nos contra-ataques, não necessariamente os 90 minutos, claro. Durante um jogo tem variações, mas durante a maior parte do jogo eu imagino um Flamengo tentando buscar o contra-ataque. Né? É uma característica do time do Jardim, quando ele acha que é o mais simples a se fazer, marcar mais atrás e jogar no contra-ataque, ele faz isso. Não é um time que faz questão de ter a bola o tempo inteiro, e pela necessidade da vitória do Cruzeiro em casa hoje, eu imagino o Cruzeiro com a bola e o Flamengo jogando em velocidade.